nós vamos receber agora Márcia Joviano, ela é escritora, professora. Pode entrar, Márcia. Obrigada pelo convite. Pode sentar-se. Então, Márcia, tudo bem? Tudo ótimo. E está preparada para falar sobre sua biografia, sobre você mesmo e sobre a Carolina Maria Jesus? Sim. E muito feliz pelo convite. Agradeço ao meu amigo Johnny Vitor, TV Nova Belforte. Mas antes vamos brindar a literatura como nós fazemos aqui. Saúde. Muitos livros. Eu digo sempre que a coisa mais importante que o homem inventou depois da roda foi a literatura. Com certeza. Que faz, assim, nos oportuniza a ter novos amigos literários, que eu considero que depois que eu lancei o meu primeiro livro, nossa, como eu estou viajando. Eu também já tive essa experiência e o livro toma uma vida própria, né, e segue seus próprios caminhos, né? Mas nós vamos começar aqui, o programa é dividido em duas partes, vamos começar agora falando sobre sua biografia. Você me mandou aqui, né? Seu nome é Márcia Ribeiro Joviana e um novo sobrenome, escritora. Isso, Márcia Ribeiro Joviano. Agora eu assino com um novo sobrenome. Isso. Márcia Ribeiro Joviano, escritora. Isso. Mas antes de começar propriamente a falar da escritora, né? Você vai apresentar seus livros aqui, obviamente. Eu queria falar primeiro da sua formação, né? Que é uma formação acadêmica bem interessante. Você é pedagoga com especializações em arte-terapia para a saúde e educação pela UCM, se não me engano, o UCM é Cândido Mendes, né? Isso, Universidade Cândido Mendes. 2006, formado em 2006. História, Cultura Africana e Afrodescendentes pela UNB, que é a Nacional de Brasília, 2006 também. Está cursando Acessibilidade Cultural, terminou já na Escola de Trindade, de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural. Esse ano, né? Exatamente. Além de fazer um nível básico em Libras e Introdução à Autodescrição, Escola Virtual do Governo, 2024. Como está sendo sua experiência e atividade como professora e pedagoga? Na rede estadual são 31 anos de magistério. Entrei agora, em março, 31 anos de magistério, presta aposentadoria e falo que a educação mudou a minha vida enquanto estudante. E a educação mudou a minha vida enquanto profissional, que me oportunizou conhecer muita gente e ter muitos amigos, que eu até brinco com meus alunos, eles são ex-alunos e amigos. E eu tive coragem de escrever meu livro, que eu segui os conselhos que eu dava para os meus alunos. Você tem que fazer coisas boas, você tem que ousar e você tem que ter coragem. E em 2011 conheci Carolina Maria de Jesus. Comecei a pesquisar, li o livro dela, Quarto de Despejo, e falei assim, enquanto mulher negra, periférica, eu preciso colocar no papel todos os meus sentimentos. E peguei os meus guardados e lancei para o mundo, junto com a editora Alckmin. E você tem aqui, você tem uma especialização, né, pedagogo com uma especialização em arte-terapia para a saúde. Como é que é esse curso? Como é que é trabalhar com arte-terapia? Eu nunca exerci a função de arte-terapeuta. Quando eu pensei em fazer uma pós, eu queria fazer algo que me desse prazer. E eu sempre gostei de arte. Por isso que eu fiz a arte-terapia. Que a arte-terapia é você trabalhar mediante instrumentos de arte, literatura, dança, artesanato, todas as expressões artísticas para a pessoa se autoconhecer. Então, o arte-terapeuta, ele trabalha junto com o seu paciente ou com o seu aluno com as ferramentas artísticas. E essa ferramenta vai conversar com você e vai conseguir fazer você voltar ao seu equilíbrio, fazer você se perceber e se conhecer. Entendi. E também queria que você falasse desse curso que você fez. Acho que é interessante pela UNB, né? O curso de História, Cultura Africana e Afrodescendentes. Como é que foi? O que acontece? Sou uma mulher preta, educadora. E precisamos conhecer a nossa história. Quando você conhece a sua história, você se fortalece. Você consegue perceber que muitas coisas que sempre falaram consenso, né? Que a pessoa é negra, o cabelo é não sei o quê. Então você se consegue perceber que é um povo que tem história, cultura e ciência. E infelizmente isso sempre foi renegado. As pessoas, né,
querem passar para os alunos que, olha, é uma cultura inferior. O negro só tem capoeira e futebol. Não. O negro, a nossa história é muito maior. E eu precisava conhecer a nível acadêmico para passar para os meus alunos. Porque o conhecimento liberta. E eu tenho um projeto que se chama Quem Conhece Guerreiros Passa a Ser um Guerreiro. Se eu sei da minha história, da minha força, eu me fortaleço. E consigo combater o racismo. E se queremos uma educação antirracista, você precisa ter conhecimento. Tem que ter consciência disso, exatamente, né? Desse racismo estrutural que permeia a nossa sociedade. Né? Então eu busquei, mediante estudo, que isso foi em 2006, mas continuo estudando, aprendendo muito sobre essa questão. E tento promover dentro das escolas que eu trabalho essa educação antirracista. Tanto que eu tenho esse projeto que já tem mais de 10 anos. Quem conhece guerreiros passa a ser um guerreiro. Ano passado, eu fiz um mural na minha escola homenageando algumas personalidades de Belford Roxo e a nível nacional. E coloquei as fotos e a minha biografia, que precisamos passar para os jovens que há pessoas dentro do nosso município, perto, que estão fazendo cultura, estão fazendo história. Em 2022, eu realizei na escola, baseado no livro Conversas Pretas e Outros Papos, de André Passos, um projeto na escola, que eu convidei o Gil, convidei Esther, convidei a Thelma, convidei o pastor Júlio, a mãe Isabel, várias personalidades do nosso município para conversarem com os nossos alunos, que eles possam ver que dentro do nosso município temos pessoas extremamente importantes na cultura, na história e no ativismo. Tá, agora você também tem um curso em nível básico em Libras, né? Além dessa educação que você fala que tem que ser uma educação antirracista, né? Você fala também, pela sua formação, eu vejo que você também quer fazer trabalha com uma educação inclusiva, né? Das pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Não seja aquelas pessoas típicas, como se diz hoje em dia. São noções básicas, né, de Libras. Eu aprendi a escrever o meu nome, Márcia. Espero que sim. Meu nome, M-A-R-C-I-A. Muita coisa eu esqueci em Libras, mas assim, eu considero que todo mundo tem que pelo menos aprender o mínimo para ter uma comunicação, que é tão bom quando você chega em algum lugar e você consegue pelo menos a comunicação mínima com as pessoas, que eu acredito que no mundo bom é quando todas as pessoas podem estar sorrindo e reunidas. Tanto que juntamente com José Antônio e Natane, formamos o Fórum das Pessoas com Deficiência da cidade de Belford Roxo. O intuito do fórum é manter diálogo com a comunidade, agregar pessoas com e sem deficiência para lutarmos por políticas públicas de acessibilidade e inclusão. Conseguimos no ano de 2023 realizar o primeiro sarau bilíngue eficiente do município, que reuniu artistas com e sem deficiência na nossa Casa da Cultura, que conseguimos o espaço, juntamente com o pastor Júlio e o secretário de Educação, secretário de Cultura, para que pudéssemos estar propagando a cultura também para todos. Então, assim, eu acho que não existe um mundo separados e tem que se reunidos, né? Que eu até tenho uma frase, que o bom é rir no coletivo e não sozinho. Sozinho não tem graça você ser feliz. Toda a razão. Só um instante, Márcia, que nós vamos chamar os nossos comerciais. TV Nova Belfort. Participe! Eu sei que você, além de professora, né, atuante na cultura de Belford Roxo, aqui na Baixada Fluminense, você também é escritora. Né? E eu queria que você agora falasse sobre os seus livros, né? Oh, meu Deus do céu! Felicidade!
Esse aqui é o meu primeiro livro solo. Aqui. Pensamentos, Despensamento e etc. Que é uma coletânea de textos que eu falo de amor, de dor de cotovelo, tem o proibidão dentro desse livro, eu falo de família, falo também dos meus ex-alunos, tem um texto que eu faço em homenagem aos meus alunos da antiga classe especial, que eu trabalhei em 2005. E uma aluna, ela definiu, a aluna Tereza, do Colégio Estadual Paulino Barbosa, que o meu livro é um livro simples e leve de ler. E é essa definição agora que eu utilizo, simples e leve. E os meus alunos, que são os meus maiores fãs, quando eu fiz o lançamento, mais de 25 alunos na porta da biblioteca para pegar o meu livro emprestado. E quando falam que o jovem não gosta de ler, eu não acredito nisso. Eles não têm oportunidade de leitura, porque cada um tem o seu gênero literário e ele precisa se descobrir enquanto autor. É um livro de poemas também, Poemas, né? pensamentos, reflexões sobre a vida, sobre a sociedade, que eu escrevia, guardava lá no computador. Escrevi, guardei. E um dia tive coragem, eu falei assim, vou lançar o livro. Aí um amigo, José Antônio, me indicou a Ana Diamante, escritora, moradora de Belfor Roxo e dona de uma editora. Legal. Entrei em contato com a Ana, conversamos, e em 2022 nasceu Pensamentos, Despensamento e etc. E para minha surpresa, as pessoas gostam, até hoje eu morro de vergonha, né? Ai, meu Deus do céu, o pessoal tá lendo meu livro, será que estão gostando? Ai! E quando o aluno escolhe proibidão para ler em público, a vergonha é em dobro. Mas eu falo com todo mundo tem uma boa história para contar. Todo mundo é um escritor. Agora é ter coragem de colocar os sentimentos, os pensamentos, libertar as mãos. Que escrever é tão bom quanto dar beijo na boca. É o mesmo entusiasmo. Gente, quando eu lancei esse lançamento, né, Johnny, que estava presente, que alegria! Ai, meu livro! E falar para vocês que é uma realização pessoal. E você também tem a oportunidade, daqui a 100 anos, de encontrarem o seu livro e falar assim, quem é essa moça? Márcia Ribeiro Joviano. Você viaja, meu livro já está no Rio Grande do Sul, em Minas, na Bahia, em São Paulo, e de repente está até em outro país e eu nem sei. E o livro é uma boa viagem. Eu existo, tenho voz, tenho fala e escrevo. Escreva de qualquer jeito. Faça como Carolina Maria de Jesus, colocou no papel e até hoje, passado tantos anos, passou-se o centenário e continuamos falando e vivendo. Carolina Maria de Jesus, que é assim, que eu sou hiper fã. Tem um outro aí, né? Mostra pra gente. Esse aqui também é orgulho, muito. Mães atípicas e depois do diagnóstico. Mães atípicas e depois do diagnóstico, histórias e vidas. Histórias de vidas. Aqui. Isso. Esse livro, eu sou uma das organizadoras, junto com o professor José Antônio e Natânia. Que já é diferente do primeiro, pelo que eu estou vendo, né? Exatamente. Esse é o quê? É uma coletânea de textos, são narrativas. Eu, professor José Antônio e Natânia, convidamos mães atípicas e pessoas com deficiência para me escreverem em forma de poesia, em forma de narrativa, em forma de prosa, do jeito que a pessoa quisesse se expressar. Escrevessem sobre suas vivências, que a Conceição Evaristo, ela fala sobre nossas escrevivências. Então, cada mãe atípica e cada pessoa com deficiência estão tendo a oportunidade de colocar no papel seus sentimentos, falarem para o mundo o que eles sentem, o que eles passam, suas alegrias, seus sofrimentos, superações. Mostrar para todo mundo que só querem uma única coisa, respeito e acessibilidade e inclusão real, a inclusão da aceitação, que todos nós possamos conviver com os mesmos direitos e com as mesmas alegrias. Então, esse livro, para mim, enquanto mulher,
tem uma extrema importância. Eu não tenho filhos e são mães que falam do seu grande amor, que são os seus filhos. São pessoas que, com deficiência, que falam das suas lutas e das suas vitórias, para que todo mundo possa conhecer, se sensibilizar e tornar-se parceiro nessa luta. Porque essa luta não é só minha, não é só delas, é nossa. Porque hoje eu posso falar que sou uma pessoa que não tem deficiência, mas pode acontecer alguma coisa e eu passar a ser uma pessoa com deficiência. Eu fui numa palestra e a palestrante falou que são duas definições. Ou você é uma pessoa com deficiência ou ainda sem deficiência. Então, quando falamos na luta das pessoas com deficiência, falamos não na luta de um grupo, mas na nossa luta, na luta de um todo. Então, convido vocês a participarem como voluntários, apoiadores, incentivadores da questão das pessoas com deficiência. Caso queiram, temos o nosso Instagram, @forum-PCDBR. E contamos com vocês. E tem novidade, daqui a pouco eu vou falar. Agora do terceiro aí, tem mais um, né? Esse terceiro aqui foi um convite da professora, escritora Gisele Rose, pela editora Metanoia. Cartas para a Zoilda. E o livro também, Mães Atípicas, é da editora Metanoia, parceira do fórum, que a professora Zoilda, grande mestre, educadora, que realizou, ela é falecida, ela realizou um projeto lindíssimo. Que são vários. A Cor da Cultura, que vocês podem procurar na internet, que fala sobre educação antirracista. São desenhos animados, curtos, de 5, 10 minutos. Fala dos nossos grandes heróis, personalidades negras da nossa história, do passado e da atualidade, nossos contemporâneos. E a professora Zoilda, o grande legado dela foi falar sobre afetividade, sobre afetar com amor e tocar em cada pessoa para que sintam a responsabilidade de fazer uma educação antirracista. E a professora Gisele Rose convidou todos os apaixonados pela professora Zoilda a escreverem cartas para a Zoilda. E eu sou uma dessas apaixonadas e escrevi uma carta para minha amada e saudosa professora Zoilda. Pesquisem sobre ela, dessa grande educadora. Tá bom. Nós falamos aqui sobre a biografia, os livros, vida cultural, acadêmica dessa pessoa incrível, que é a Márcia Joviano. E agora nós vamos passar para a segunda parte. Só um instante, Márcia, que agora nós vamos chamar os nossos comerciais. Há quase um ano, a TV Nova Belfort tem exibido clipes musicais de artistas de todo o Brasil. E agora iniciamos com os nossos próprios programas, como prometido. E o seu programa pode fazer parte da nossa grade. O que você está esperando? Entre em contato com a nossa produção e seja um de nossos apresentadores. Olá, Márcia, vamos continuar. Então, nós conversamos sobre a vida cultural, acadêmica, sobre os livros dessa pessoa incrível, que é a Márcia Joviano. E agora nós vamos falar sobre outra pessoa incrível, só que é uma autora da literatura brasileira, que ela escolheu para falar, que é a incrível Carolina Maria de Jesus. Nós já falamos aqui sobre ela, mas cada pessoa que vem aqui e fala sobre a autora tem a sua visão própria, né? E a Márcia, obviamente, vai dar a sua visão sobre a Carolina Maria de Jesus. Só para situar o nosso telespectador, né? Carolina Maria de Jesus, ela é uma escritora mineira, foi uma escritora mineira que nasceu em 14 de março de 74 em Sacramento, Minas Gerais. Tá? Morreu em 13 de fevereiro de 1977. Ela tem uma grande obra, um clássico já da literatura brasileira, que é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que ela relata lá a vida que ela tinha na favela de Canidé, mas ela publicou outros livros também. O Quarto de Despejo é de 1960, A Casa de Alvenaria,
em seguida que ela publicou de 1961, Diário de Bitita de 1986 e Meu Estranho Diário, já, esses dois últimos já póstumos, né? Porque ela morreu em 77, de 1996. E aí, Márcio, eu queria perguntar para você, inicialmente, como você descobriu a autora? Eu descobri a autora foi em 2011. Eu começo a trabalhar na sala de leitura de uma escola, tem uma caixa lá fechada, abro a caixa e encontro aquele livro, Quarto de Despejo. E quando eu começo a leitura, eu fico encantada, eufórica, e falo assim, como eu não conheço essa mulher, Carolina Maria de Jesus, e preciso comunicar para todo mundo a existência. Comecei a trabalhar esse livro na sala de leitura por Carolina, e a escola que eu vou, o local que eu vou, a primeira autora que eu apresento é Carolina Maria de Jesus, porque Carolina Maria de Jesus, ela toca, ela fala. Quando você lê determinados textos, parece que está falando com você, sobre a minha história, o que eu já passei, lógico, sem comparação com Carolina, né, que se eu ver minha vida e a de Carolina, com certeza minha vida é 1000 vezes melhor, até porque é 1000 vezes melhor, porque as minhas raízes, meus avós, bisavós lutaram, né, para que eu pudesse estar aqui hoje sendo entrevistada numa TV, que parece não, mas é um marco importante para um artista. Você ser convidado para ser entrevistado, mostrar o seu trabalho, assim, eu considero uma grande oportunidade. Quero novamente agradecer a essa oportunidade, porque quando você é gravado, você vai para o mundo inteiro. Esse vídeo há a possibilidade de sair do Brasil, alcançar novos locais. Então, Carolina, com esse repórter que disse que a descobriu, mas era uma mulher que já estava sempre lutando para apresentar a sua obra. Por isso que me deu aquele... Eu preciso também lutar para apresentar a minha obra. Eu tenho que ter coragem, porque essa mulher, que com muito menos oportunidade, ousou, ela batia nos jornais, olha, eu quero que esse meu texto seja publicado, e ela conseguiu a publicação em alguns jornais da época. E era com a cara e com a coragem. Carolina, quando resolveram fazer um filme sobre a vida dela, ela era tão assim, avançada, tão ousada, que ela tentou ser a protagonista, ser a protagonista do filme da vida dela. Só que ela não foi aprovada no teste. Quem foi aprovada foi a Ruth, a atriz Ruth de Souza. Então, como é a vida? Ela gravou música, ela é compositora também. Aí tem uma musiquinha que eu canto mal pra caramba, mas vou aqui pra vocês poderem dar risada. É a música Ha, Ré, Ri, Ho, Ua. Pode ir embora que essa casa não é sua. Então ela também lançou um LP. Que mulher! Aí eu falei, poxa vida, eu tenho as guerreiras da minha família, minhas avós, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. Eu também preciso ser cara de pau, ter coragem. Lancei o meu livro. E quando eu lancei o livro com a editora Alp, né? Eu falei assim, assinei minha carteira de escritora. Agora sou escritora de carteira assinada, patente alta. Então ela vai ler agora, tá? Pode ler, Marcos. Chuva de Letras. Homenagem a Carolina Maria de Jesus. Nasci um dia de temporal de letras. Sou mineirinha. Descobri ainda pequena que o mundo não é maneirinho. Na escola, o primeiro grande duelo. Meu nome não é Pitita. Tive que engolir quietinha e percebi naquele momento que no mundo não é redondinho. A primeira atitude deles é a negação do nosso nome. Fui para São Paulo carregando o título de mulher negra, pobre e sem instrução. Meu diploma, dado por homens que não conhecem o potencial de uma mulher negra, pobre, autodidata, com vontade de conquistar seu pedaço de terra e escrever sua história. Este é meu título conquistado, meu diploma da vida. O meu pedaço de terra conquistado denominaram favela. Espaço invadido. Na verdade, espaço conquistado com muita mineirice, aos poucos e no silêncio.
Sobrevivi catando papel para alimentar minha família e livros para manter minha alma saudável. Escrevendo para libertar o pensamento, aliviar o coração, colocar no papel o que ninguém quer ouvir. Assim sobreviveu minha dignidade. Um conto de fadas aconteceu. Me descobriram como descobriram o Brasil. De uma hora para outra, estava no meio dos intelectuais, sendo manchete. Escritora favelada, escreve sobre a vida na favela. Flashes, entrevista, notoriedade e crítica de todos os lados. De repente, no Brasil, sou esquecida, apagaram a luz. Desapareci do rol dos grandes escritores, porque simplesmente escrevia sobre a vida do povo e questionava. Naquela época, questionar era proibido. No exterior, sou reconhecida. Vários livros publicados e até filme fizeram. Então, vão deixar meu centenário passar em branco? Não vão conseguir, porque meu temporal de letras está escrito em negrito. Sou Carolina Maria de Jesus. E o texto assume a voz, né? Você assume a voz dela, né? Para transcrever aí no texto. Agora, para a gente encerrar, gostaria que você falasse sobre o Quarto de Despejo. Qual o impacto que a obra causou em você? É uma obra-prima, né? Muita coisa. Chorei ao ler o livro, né? Tem uma parte que ficou assim, que eu não gravo nem meu texto, nem o meu próprio texto eu consigo decorar. Agora, é que ela fala sobre a fome, que a fome é amarela. E graças a Deus eu nunca passei fome. Mas infelizmente, no século XXI, sabemos que tem pessoas que estão passando fome. Pessoas que precisam de educação e não têm oportunidade, as portas fechadas. E ela fala também sobre o feminismo, que é uma mulher forte. Ela teve coragem de mandar o marido ir embora, vai embora, você não presta, não está ajudando, e construir a sua vida. Imagine naquela época. E ela tem muita coisa parecida com a minha avó. A minha avó paterna, que era uma mulher, um bandista, que se separou, o marido foi embora, deixando com 2 filhos, reconstruiu a vida com uma força e uma dignidade. Então, são essas mulheres fortes. E minha avó materna, que era uma mulher esquizofrênica, mas com o amor que ela tinha aos filhos, ela conseguiu criar os filhos. Então, eu sinto que nossa história é uma história matriarcal, de mulheres fortes. Lógico, elas precisam de um homem, mas homens realmente companheiros. Então, Carolina, ela fala o tempo inteiro sobre tudo que está acontecendo no mundo. E ela fala sobre o nosso sentimento enquanto mulher, e principalmente enquanto mulher preta. E saber que no século passado, não só Carolina, mas outras escritoras que foram apagadas, existiram. Eu, enquanto uma mulher preta, educadora da Baixada Fluminense, preciso propagar e espalhar esses nomes. E temos as nossas escritoras contemporâneas, Ana Diamante, Esther, Valéria Assis e outras mais. Então, precisamos falar ao mundo. Existimos, estamos aqui, queiram ou não queiram, e fazendo sucesso. Então, essa foi Márcia Joviana, pessoa sensacional, adorei conversar aqui contigo, Márcia, gostei muito e boa sorte para todo mundo. Obrigada. Tchau, pessoal. Papai do Céu nos abençoe. Então, agora é... Nossa, uma experiência única, muito bom. Obrigado. Obrigada, foi um prazer.